Os amigos imaginários do Dudu. Fala aí, pessoal. Meu nome é Ricardo César e eu já usei uma lata de farinha d'água como egg shake. Meu nome é Jean Monteiro e não existe nem hora e nem receita pra fazer música. Pois tá aí, poesia. Eu sou o Bruno Lavage e a gambiarra é a marca registrada do brasileiro. Eu me chamo Rômulo e eu já usei uma cueca com pop filter numa gravação de voz. Meu Deus, quem foi o elemento que botou a boca nesse microfone aí, meu chapa? Rapaz, mano. Aí é bastidores, né? Pois é, gente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre produção musical e a gente vai dividir esse assunto em 4 partes. E nesse episódio a gente vai tentar focar um pouco mais nessa parte do faça você mesmo, da produção caseira e nossas aventuras nesse meio. E a gente vai dar várias dicas para vocês de gravação. Então fica atento nesse papo que tá muito massa. E amanhã já vai sair outro episódio sobre produção musical e próxima semana vai ter mais 2 ainda. E então fique com o episódio. Vamos lá, a gente tá numa fase conceitual, né, do podcast agora. Ao invés de só falar heresia, falar só besteira, né, agora a gente vai ter um propósito institucional. Existe essa palavra? Sei lá. De qualquer forma, a gente vai discutir aquele bom e velho faça você mesmo, aquele DIY relacionado à produção musical. A gente vai tentar aqui debater os meandros aí de como foi, de como é esse processo de gravação e mais contextualizadamente aí com o nosso amigo Ricardo César, que fez a proeza de pré-produzir e produzir um álbum em meio a esse contexto complicado da pandemia aí. Só que antes de eu ter gravado isso daí, eu já gravei com o Romo. A gente gravou um álbum aí na época que a gente tava começando, né, com negócio de banda e tal. Mas eu acho que todo mundo, assim, né, que tá no underground, assim, meio que tem já essas limitações, às vezes não poder ficar pagando estúdio. E você acaba meio que tendo que ir pra esse lado mais caseirão, né? Aí o Romulo, que na época lá ele tinha o computador dentro da casa dele, aí tinha uns adaptadores e tal. E a gente gravou um EP todinho com bateria eletrônica. Ele já tinha feito gravações antes, né, Romulo? Tu já tinha feito, acho que era um álbum, né, pra Offense. Já veio com o Jean. Antes de tu, já teve o Jean também, antes que a gente gravou. Só que era um negócio muito assim, amador, né, lógico. A gente só tinha vontade mesmo de gravar, mas não tinha dinheiro, né? Tipo, adolescente, né? Ninguém trabalha, estudava. E a gente tinha vontade de fazer música. A falta de recursos fez a gente ter essa brilhante ideia de tentar gravar alguma coisa pela gente mesmo. E naquela época, assim, não tinha uns smartphones, assim, que nem a gente tem hoje em dia, né? O cara quiser, o cara pode pegar um smartphone e gravar, né? Praticamente um CD, se quiser, uma demo. Antes o cara tinha que ter um computador. Era 2000 e quanto isso aí? 2010, 2011. Assim, há 10 anos atrás, meu, eu acho. Tinha um computadorzinho, daqueles, não sei nem se era dual core, basicão mesmo. Aí eu comecei a pesquisar se existia uma possibilidade de você fazer uma bateria sem você gravar na bateria no estúdio, né? Assim, eu fiquei pensando, né? Aí, tipo assim, tinha aqueles joguinhos de bateria de flash, né, da internet. Eu fiquei pensando, mas se eu botar a tela do meu computador pra gravar e começar a aprender a tocar assim no teclado, né? Dá certo, será? Aí, pra gravar a bateria, aí depois gravar as outras coisas, aí, tipo, não deu muito certo, mano, porque era meio bizarro o joguinho de flash. Aí depois eu descobri que existia os VSTs, né, que são os plugins. O VST, ele é uma espécie de plugin que ele simula alguma coisa no computador, né? Você usa ele juntamente com um programa de gravação, né, que é o Reaper, né, Audacity, enfim. Tinha vários lá. O que eu usava, até me esqueci o nome, era um mais complicado que o Reaper. O que eu usava, acho que era o Cubase. Acho que tu usava o Guitar Rig, não era não? Não, o Guitar Rig é o VST, mas é diferente, mano. Tem um programa de gravação, né, que você vai usar pra gravação mesmo em si. Lá você vai gravar voz, vai gravar guitarra, vai gravar... E o VST, ele é um plugin que fica dentro do que você pode utilizar junto com o programa de gravação, entendeu? O VST que eu baixei foi o Acid Drummer, que é o de bateria, né? Muita gente conhece. Acho que é o mais famoso. Aí comecei a fuçar, mas eu passava dias, mano. Eu passava a tarde inteira fuçando, velho. Mas pra você ver, né? Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, a pessoa fica lá, doidando e tal. Aprendi a usar o VST. Isso eu, tipo, acho que eu não tinha nem 20 anos, eu acho. Muita gente usa esses programas pra fazer a pré-produção do álbum, né? Porque aí você quer diminuir o tempo que você passa no estúdio, fechando o arranjo. Aí você já meio que fecha o arranjo da bateria no programa, vai passando pro pessoal, né? Pra parte das cordas. E aí quando você vai chegar no estúdio já pra passar
passar a música com o arranjo já todo fechado, você já economizou muito tempo, né? Mas aí vocês estavam usando ele pra gravar o CD. A gente grava na tora mesmo, dito, porque né? gravar o que desce mesmo. Porque, tipo assim, a gente também não tinha acesso a tanta informação. A gente não entendia sobre o processo de gravação, de como que fazia. E a gente também não nas conhecia outras bandas, a gente não conhecia nada, né? Era tipo isolado mesmo, né? Era só nós e, enfim. Eu aprendi a usar, né? Aí comecei a gravar a linha de bateria, né, mano? Tipo assim, quando a gente aqui tem banda, a gente sabe que toda vez que a gente faz uma música, né? Sempre quando a gente toca ela, ela sai de uma forma diferente. Nunca tem quando você tá produzindo uma música no começo. Aí eu comecei a fazer as baterias já fixando como a música ia ficar, entendeu? Porque a gente tocava e sempre tocava de um jeito, tal, como era música própria. Aí eu já comecei a fixar as músicas, ver como é que ela ficava e fiz a bateria certinho, mano. E só na base da mente mesmo, da lembrança da música, de como é a música, mano. Tipo, a gente não gravava nem nada, a gente ficava ensaiando bastante, ensaiava. E eu já sei como é que a música era e eu fazia a bateria já da forma certinha como é que ela era pra ser, mano. Até porque se a gente gravasse de alguma forma tocando a bateria, a gente não ia dar pra escutar merda nenhuma. Porque ficava o chiado, a chiadeira, né? Parecendo uma panela de pressão, né? O André, ele não tinha uma pedaleira muito boa. Aí eu tive a ideia de usar o Guitar Rig, que é um simulador também de guitarra. Aí ele fez os efeitos, então a gente gravou meio gostoso, né, mano? Até porque a gente não sabia de nada. Não sei de nada de mixagem. Tudo que eu fiz foi só ajeitar volume, sei lá, botar ganho em algumas coisas. Mas é desse jeito mesmo, cara. No começo, assim, tava mexendo num negócio desse. Eu também fui descobrir depois, bicho, que mixagem, não é nem masterização tanto, mas a mixagem ela é muito importante, bicho, porque às vezes você não tem o tato, mancho, de você saber que aquele prato tá muito alto, que a guitarra tá muito mais alta que a voz. Aí você tendo essa sensibilidade, mas isso também vai contando tanto como com o curso, né, que às vezes você pode fazer assim, pra poder ter noção de mixagem, e também sensibilidade, né, de ouvido, você ter referências boas pra poder escutar e saber mexer no som, né. O que eu fiz foi basicamente mexer em volume, tentar deixar as coisas de uma forma que dê pra todo mundo escutar, mas o que limitava bastante era a qualidade dos equipamentos, né? A placa de áudio vai ser aquela placa de áudio real do computador, né? A mais paia possível. Ou seja, vai captar um som sem amplificação, né? Um som muito fraco. Aí você vai ter que aumentar, que pode acabar fazendo o som ficando chiado, estourado, que aconteceu bastante. E tipo assim, a gente não tinha noção de que existe compressor, que existe redutor de ruído, que existe não sei o que existe tarará. Mas assim, era uma coisa interessante, porque eu acho que muitos jovens de hoje em dia não tem nesse interesse do cara fazer música, né? Tentar fazer essas paradas. Tipo assim, porque aí eu basicamente meti as caras feito doido mesmo, feito doidinho, né? Sem saber de nada. Aí, assim, eu acho massa que pelo menos a gente tentou fazer alguma coisa e tal. O que eu vejo assim, mais até pela galera do rap, sabe? O pessoal, ele realmente dá as caras pra poder gravar até em casa. Quando eu tava procurando umas paradas de Audacity esses dias, mas eu tinha muito essa parada do pessoal ensinando a fazer beat de rap no Audacity, sabe? Isso. Tem o pessoal que às vezes não tem essa noção, acaba procurando essas pessoas, né? Porque eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil produzir em casa, até assim, mesmo que você não tenha um estúdio, você tem um computador, um celular, tá muito mais fácil você fazer essas produções, né? Mas também essas pessoas que produzem em casa acabam meio que virando referência para as pessoas que realmente não. Sempre foi assim, né? A pessoa tem uma informação, o outro que não tem vai atrás de saber, né? Aí essas pessoas, por mais que tenham um estúdio caseiro e tal, mas eles estão produzindo tão bem, assim, por mais que seja uma coisa caseira, que acaba meio que suprindo aquela necessidade de fazer aquele beat de rap, ou então de fazer aquela mixagem bem amadora, mas que supre, né, aquela necessidade. E obviamente que você tem que ver também a questão das características do estilo, né? Obviamente que alguns estilos casam mais com esse tipo de produção. A proposta, né? Do que outros. Tipo, a proposta da banda, né? O cara, ele pode simplesmente comprar uma interfacezinha de captação de áudio, boazinha e tal, e ele dá de pau aprendendo como é que faz as coisas, entendeu? Aí o cara pode fazer horrores, macho. Tipo, se ele souber fazer bateria, se ele souber fazer... Porque, tipo assim, basicamente, cara, você pode fazer todos os instrumentos que existem de forma digital, mano. Até guitarra você pode fazer. É possível, certo? Você consegue gravar uma guitarra sem você nem saber tocar guitarra, mano. Se você tiver noção de música e tal, né? Você consegue simular uma guitarra, mano, pelo programa. O rap tem muito essa parada de produção caseira hoje em dia, que antigamente, quando você ouvia falar em rap, a única galera que chamava mais atenção era a galera que cantava, né? A galera que segurava o microfone e ia lá cantar. Hoje em dia tá tendo muito uma crescente da galera querer se tornar beatmaker. Então a galera vai aprender a produzir os seus próprios beats, que geralmente você tem que comprar ou pegar no tipo copyright free na internet. A galera vai produzir seu próprio beat e aprende a mexer no Audacity, Fruity Loop. E a galera do rap, cara, tem muita gente que tipo, nunca entrou em estúdio na vida e produz uma música muito irada.
Os caras produzem totalmente em casa, velho. Muita gente do rap, eu acho que a galera do rock nem tanto, a galera do rock quer uma parada mais profissional, porque tem captação de guitarra, de bateria, pouca gente tem bateria em casa. Sim. E, tipo, não tem como captar uma bateria em casa sem você justamente ter a questão da proposta. O rap, ele é mais do DI, né, que o menino falou. Porque o rap, antes ele usava até a parada de fazer sample, né? O Racionais era rei nisso, né? Nos anos 90, só que de lá pra cá foi acochando mais essa parada de direito autoral. É por isso que essas pessoas começaram a meio que ter que criar os beats mesmo pra poder não ficar tendo que pagar direito autoral, sabe? Ou sendo processado depois. Tem muito beatmaker famoso aí, cara, que vende beat aí a toda hora, velho. O Daft Punk é famoso. Pega trechinhos, assim, de arranjo de disco underground, assim, bota na música. Se você não for um conhecedor daquelas referências, passa o batido mesmo e você acha que a batida é a original dos caras, assim, o arranjo, né? Mas... É muito comum você pegar um rap e assemelhar com outra música, tipo, bem antiga, da década de 70, 60. O Racionais, os caras pegavam Tim Maia, pegava Marvin Gaye, botava muita referência assim, negra, né? Do soul e tal, Cassiano. Só que aí até o pessoal reclama, Racionais agora os caras estão usando só beat original, a maioria das músicas, mas bicho, direito autoral, né, cara? All in one of take. Don't worry. Take your knickers off and let's go. As you said. Mas e aí, Ricardo, como é que foi essa onda, cara? Você tava com tédio aí no meio da pandemia. Eu tinha umas músicas, aí eu tinha falado pro Romulo gravar bateria, só que no contexto de negócio de pandemia, eu pensei, meu irmão, isso aqui não vai sair esse ano não, tá ligado? Se for nos moldes do que eu queria fazer mesmo... Negócio muito profício, né? Não era nem profício, o que eu queria, tipo assim, era tentar gravar o máximo fora de estúdio, pra chegar no estúdio e gravar, tipo, no máximo bateria e tal, porque realmente, mano, primeiro que eu não tenho bateria, aí pra poder fazer uma bateria eletrônica no meu PC, que é mais limitado, não tem como fazer, entendeu? Sem eu ter uma dor de cabeça enorme. Aí eu pensei, cara, eu vou fazer o seguinte, mas eu vou tentar aqui do que é que dá, até porque, assim, eu não sou o que eu queria fazer, mas assim, eu queria fazer um pouco melhor, né, mais bem gravado, se todos a proposta da guitarra, do baixo e tudo mais, também tivesse na mesma vibe, mas como eu não ia ter nem a bateria, meu irmão, vou fazer o seguinte, eu vou gravar tudo aqui, aí assim, eu tenho uma interface aqui que é muito boa, sabe? Só que como meu PC é limitado, mancha, aí ele tava travando muito. Aí eu pensei, mancha, então vou testar aqui o gravador do celular mesmo. Botei o gravador perto do violão, sabe? Mas um pouco longe para ele não ficar o som estourado. E fui, entendeu? Gravei voz, assim, gravei vários violões, né? Tem música que tem vários violões. E eu gravei, peguei a panderola também. Aí, assim, como a proposta era fazer um negócio meio... Porque, assim, tinha muita referência de outros sons, né? Que eu ainda curto, né? Dirk Beats, Daniel Johnston, que é aquele cara que o Kurt Cobain vivia com a blusa do cara, que era aquele, como se fosse uma lesmazinha. Aí eu escutei o som do cara, achei, caraca, que foda. E tinha o Deezer Merchant, que foi a minha influência principal, assim, da sonoridade, mano, porque os caras tinham umas demos, mano, que era só voz e violão, mano, entendeu? E era um som massa e tal, meu irmão, por que eu não posso fazer igual, sabe? Aí eu fui e fiz. Aí o que pegou pra mim, bicho, é porque eu nunca tinha mexido em negócio de gravação, sabe? O Romulo já tinha mexido com esses programas assim de captação e tal, mas eu era full leigo. Aí eu peguei o Audacity, joguei as gravações lá, né? Saiu bulindo. Aí eu fiquei, foi desse jeito, bicho. Eu não sabia o que é que fazer. Meu irmão, eu vou fazer. Que o que sair é legal sempre no meu ouvido. Aí eu, meu irmão, vai ser assim. Fui jogando as pistas, fui jogando os efeitos e tal, fui fazendo toda a parada. Eu não mixei, não sei nem mixar. Sabe? Tanto que um dos erros, mano, por isso que é bom você ter noção da ferramenta que você tá usando, pelo menos um mínimo assim, mano, porque, mano, um erro idiota, mano. O pessoal falou que a minha música tava muito baixa, mano. Aí sabe qual foi o problema, mano? É porque ao invés de eu ter baixado o volume do PC, porque eu tava estudando de fone de ouvido, sabe? Eu baixei o volume das músicas, mano. Oh, man. Aí fez a masterização ao contrário, né? Pois a masterização, ela leva a música ao limite, assim, né? Tenta deixar ela com a qualidade mais profissional possível, né? Aí eu escutando aqui no fone, eu falei, caramba, que porra alta, eu baixando os volumes lá das gravações, mano. E sendo que era só o volume do computador, que era pra baixar mais pra poder não interferir, né? Exportei tudo com o volume, acho que o cara tinha falado, tinha dado toque, tá aí, mancha, essas músicas aí estão com 4 decibéis mais baixo. Mas o pior é um problema recorrente, porque às vezes a pessoa não se toca desses detalhes. Mas deu tempo de corrigir? Deu. Eu
mandei pro Spotify, ele nivelou o som, tá ligado? Pra ele sair em todos os cantos com o mesmo volume. A distribuidora fez ou tu fez? Eu não fiz quando eu mandei pra eles, entendeu? Quando eu mandei pra eles ajeitaram questão... Porque, tipo assim, tinha uma música lá que tava com... Uma nota em si tava estourada, sabe? Como eu não mixei, aí eles comprimiram essa parte, aí você percebe que tá um pouco... Quando vai tocar a nota, ela tá querendo sair, mas ela não sai toda. São erros, assim, que o cara... É no aprendizado mesmo, né, mano? Bicho, porque eu nunca tinha mexido com isso, né? Aí eu, meu irmão, vou tentar aqui, pelo menos essa noção, assim, pronto, primeiro de volume, e também de você, na hora que você vai exportar, também ter um formatozinho melhor, tipo o Wave, né? Que ele já tem uma qualidade melhor, que ele é a qualidade realmente da gravação mesmo. O MP3 dá uma comprimidazinha já, né? Já perde qualidade. O cara que tá ouvindo a música, o cara não tem essa vivência, assim, de gravação, o cara, não, beleza, tá de boa e tal. Mas quando você escuta, às vezes vamos supor que você exporta MP3. Quando você vai converter pra poder enviar pros cantos, assim, e às vezes eles pedem Wave, aí quando você converte de novo, aí já perde qualidade, sabe? Aí é um processo, assim, que ele acaba tirando a qualidade da sua música, acaba tirando o grave, agudo, essas coisas aí, acaba deixando um pouco mais pobre, né, a sua gravação. O que muita gente comete, um erro simples, é quando você tá tudo pronto lá no programa. A galera salva o arquivo, o tipo MP3, e não salva o projeto. Daí quando você vai ter que converter do MP3, aí já vai perder mais qualidade. Isso aconteceu comigo. A primeira gravação que eu fiz exatamente isso. Eu organizei tudo. Aí na hora de salvar o projeto, eu não salvei. Eu apertei o X ali lá. Aí depois eu queria mexer de novo nessa porra e não tinha mais como. Aí eu tinha que fazer tudo de novo. Por sorte, assim, no caso do conceito do que eu fiz, essa falta de qualidade e tal foi o que casou, sabe? Como eu falei, eu já escutava outras bandas fazendo. Daniel Jones, tu pegar o som do que ele faz, mano, o som do cara é muito pior do que o meu. Cara gravava de fita cassete. Aí eu quis simular mais ou menos esse efeito, sabe? De fita cassete, da coisa bem guided by voice. Eles têm uns álbuns assim de lo-fi. Eu gravava assim também com a lavagem, cara. Quando a gente não tinha grana, sei lá, na pré-história da gente, assim, em 2002, e tinha um dos integrantes que ele tinha aquele microsystem com fita ainda, né? Caralho. E aí a gente deixava o gravador no mês, assim, em algum local lá, e começava a mandar o som. Aí depois a gente voltava e ia ouvindo qual era o resultado, mas acho que ainda tenho em casa umas 3 fitas dessas, assim. Só a trecheira violenta mesmo, assim. Mas era o registro que dava pra ter, né? Porque estúdio realmente nunca... O estúdio sempre tem um preço um pouco mais salgado, né? Então, viável. Tanto que quanto mais a gente evitou ao máximo entrar em estúdio assim, mas... E é tanto que a primeira demo da gente, eu acho que essa eu não tenho. Também no finalzinho de 2002, que a gente gravou ali na Parquelândia, lá no Ivan Fiuso, também fita. A gente ainda pegou essa transição dessas mídias, assim, né? Porque aí depois a gente ia ter que transformar, ia ter que dar um jeito de passar pra CD, né? Enfim, essa é mão de obra grande aí, né? É tanto que a gente nunca nem divulgou, né? Ficou só pra gente, só a título de registro mesmo, né? Essa gravação de podcast aqui é o puro suco do it yourself, cara. Também. Aqui, se alguém entrou no estúdio, foi o Bruno, o Rinelson, o Romulo, talvez mais que isso, amigo. Foi o mais profissional que a gente fez, foi isso. O mais próximo que o Jean chegou no estúdio foi passando em frente pra dar uma cuspida, né, na frente. Não, pior que a gente já entrou no estúdio do Gleison Oliveira. A gente gravou uma demo lá no estúdio do Gleison Oliveira. Cara da loteria do sonho, mano. Casada. Traditional, I'm one of take. Don't worry. Take your knickers off and let's go. As we Pode said. deixar a coisa um pouco mais didática. Então, assim, fazer um checklist do que um camarada que tá querendo gravar, fazer o seu registro, voz e violão mesmo, o que é que ele precisaria, então, ter pra começar minimamente a desenrolar essa gravação em casa, assim. No mínimo um celular. Celular, eu ia falar, o cara precisa de um celular, mano. É porque assim, eu vou falar umas coisas meio óbvias, mas às vezes o óbvio precisa ser falado. O óbvio é o mais difícil. Tem que ter música, primeiro, né? Você tem que ter um motivo pra essa gravação ser feita. A segunda, você não ter vergonha de cantar e tal. Eu sempre tive vergonha de cantar. Minha voz, eu nunca achei, dos meus padrões, assim, de referência, né? Eu nunca achei uma voz boa, assim, sabe? Na verdade, o cara não pode ter vergonha de se mostrar, né? Ele vai ser um artista, né? Então ele vai ser uma figura que o pessoal não vai olhar. Não importa como. Tá naquele fã-clube lá da galera do Bob Dylan lá, é? É, do fã-clube lá dos que não sabem cantar. Aí você tenta gravar. No meu caso, eu usei o meu celular mesmo. Peguei o celular, gravei. Qual é o modelo dele? É um iPhone 6, já tá ultrapassado há quase 10 anos.
Mas pronto, tipo a Cleft Bloom, ela que é da Intuição, do In Bloom, faz parte da produtora da Berlim Tropical, né? Eles gravavam... Daqui de Fortaleza. Daqui de Fortaleza. Muito, muito foda também o trabalho dela e do Lua, que me inspiraram também nessa parada do It Yourself, porque eles criam música eletrônica, dançante, tipo Lady Gaga, sabe? Essas paradas mais... É um técnico punk que eles falam, né? Eles fazem uma parada meio pop. Eu achava umas corras deles meio Crystal Castles também, assim, entendeu? É muito bem feito, viu? Mas eles gravavam, tipo, voz, tudo do celular, mano. Sério? Sim. Uma vez eu vi ela gravando voz, era aquele Samsungzinho pequenininho, sabe? Eu achei bem louco. Mas aí pra parte mais técnica, né, já indo... O que eu aconselho, assim, dependendo da sua vibe, vamos supor que você quer gravar uma coisa mais complexa, com voz e violão, eu aconselho a gravar voz separada de violão. Você, às vezes, pode pegar o violão e cantar junto, beleza. Se você conseguir e tal, beleza. No caso de você fazer você mesmo, quanto mais você conseguir cortar passos, né, com a qualidade boa, você faz. Só que, às vezes, você quer fazer uma coisa mais estéreo, bota um violão de um lado, quer botar outro violão do outro, quer fazer outras coisas, né, botar uma panderola, botar uma bateria eletrônica. Aí não rola de misturar com a voz, né? Aí é bom você já separar as faixas, você gravar tudo separadinho e tal. Mas e uma outra dica que eu dou, foi um erro que eu cometi também. Quando eu comecei a gravar, eu gravei o violão, beleza, salvei o violão. Aí quando eu fui gravar outro violão, eu fui também de ouvido, sabe? Aí quando eu fui juntar, tava desincronizado, porque eu tava tocando sem metrônomo. Você tem que ficar ligado, você tem que ter... Se você não vai usar metrônomo, você vai ter que gravar uma base, no caso, né? Foi o que aconteceu comigo, eu gravei uma base de violão, pra depois ficar escutando esse violão no computador, passei a música pro computador, pra eu depois gravar, né? É um trampo meio tosco, mas é o que dá pra fazer, né? Aí eu fui, liguei o gravador do celular e continuei tocando por cima da gravação assim e escutando o som no notebook, né? Tava usando fone e tal pra pegar o metrônomo, né? Eu tô falando assim mais pro pessoal que com certeza não vai ter um estúdio em casa pra poder ser tipo esses estúdios que você vai lá e você consegue escutar tudo assim e tal. Então o fone ele acaba facilitando esse processo de você identificar o que é que tá alto, o que é que tá baixo, sabe? A outra coisa é você aprender a mexer no programa. O que eu mexi foi o Audacity, que ele é o programa mais prático assim que eu encontrei, né? Que o Romulo mesmo já tinha dito uma vez que ele tava gravando por ele e tal. Ele tem muitos efeitos assim, tipo reverb, fazer uma distorção e tal. Essas paradas você tem que realmente sentar e aprender um pouco, sabe? Porque você fazendo a intuição, beleza, pode ser que dê certo, tá? Mas pra você fazer de novo aquilo ali, aí você tem que já um estudo um pouco aprofundado, né? No básico já. Pra quem não tem computador também tem a opção de vários aplicativos aí pra Android de edição de música, cara, edição de áudio. Tem o Pocket Band Pro, não sei se é pago, mas você edita faixa por faixa, você consegue masterizar e mixar por ele. Tudo da palma da mão, velho. Eu tô me sentindo um dinossauro aqui, bicho. O processo de composição e gravação da lavagem é totalmente anos 70. Datado, aí, né? Total. Eu me lembro Meu que, tipo Deus. assim, eu acho que eu não sei se era esse aplicativo que o Jean falou, mano, que na época que a gente tava gravando as coisas da Offense, que foi a primeira experiência que eu tive de tentar gravar as coisas, tinha um aplicativo de celular, só que ele era de iOS, mano. Cara, era meu sonho ter esse aplicativo, porque lá você conseguia fazer as baterias só no dedo, assim, você marcava o cantinho aí batia na caixa, né? É tipo o que o Bonfá fez ao vivo, né? Tocando lá no... Não, mas não em tempo real, você marcava, você fazia as marcaçõezinhas, entendeu? Tinha lá as esteiras, que nem o que você faz no Easy Drummer, né? Que você marca a bateria direitinho. Só que era com a facilidade do aplicativo. Por exemplo, se eu quisesse fazer um ritmo de 3x1, né? Aí eu marcava um chimbal, mais outro chimbal, mais outro chimbal, mais outro chimbal, aí botava o compasso, aí botava o bumbozinho aqui, isso tudo no dedo mesmo. Aí você fazia a faixazinha todinha. Aí você dava play, aí tocava, bateria. Eu acho que era, não sei o que, Band também. Caramba, Garage Band, né? Isso aí. Eu acho que era o Garage Band, acho que era isso aí mesmo. Ficava, caraca, mas se a gente tivesse esse aplicativo aqui, mas a gente ia gravar tão massa e tal, mas ia dar certo. Naquele tempo, ter um smartphone já era quase impossível. O Romulo é o baterista que curte gravar bateria eletrônica, né? Que normalmente os caras não... Não é que eu curta, né? Mas é porque era o jeito, né, mano? Bateria... Deu na Brinde a Revolta o Júnior, mano. Primeira faixa da gente, correndo para o bar, não tava nem na banda ainda. Ele gravou na bateria eletrônica. E ele disse que estranhou a mecânica da eletrônica pra normal. Mas, cara, depois que ele joga os efeitos, não tem quem diga, cara. Umas coisas que você pode fazer, mas que não tem como diferenciar uma real e uma eletrônica, cara. O Easy Drummer 2 é muito, muito realista, cara. Muito, muito mesmo. Tem uns caras daqui que gravam, o Matheus Brasil é um deles, mas tem vários, né, que fazem bateria eletrônica do nada. E, cara, pra você pegar e dizer que aquilo ali foi
criado 100% eletronicamente, cara, é dureza. Assim, você se liga pela a dinâmica dos pratos, por exemplo, que é como se o cara batesse neles com a mesma força, entendeu? É muito procurar pelo em ovo, assim, cara. É muito detalhe que você não... Pessoa leiga não vai perceber. Uma pessoa leiga, não, assim, música, não percebe nem a pau, velho. Passa tranquilamente, assim, viu? Solution, I am one of take. Don't worry. Take your knickers off and let's go. As you said. A parada do Pocket Band, você consegue tanto gravar a sua própria faixa de áudio, como tem aquela função parecida com o do Fruit Loop, que você faz cada instrumento simplesmente clicando no aplicativo. Você, tipo, aqui eu vou colocar uma caixa, aqui eu vou colocar um bumbo, um prato, um chimbal, e você bota um loop e vira uma faixa de uma bateria. Assim como você pode fazer com a guitarra, com violão, com baixo, faz tudo no aplicativo. Você só não consegue inventar a voz pelo aplicativo. Porque também é putaria, né? Fazer uma voz eletrônica. Uma das coisas que leva a gente também pro estúdio, além dessa praticidade de ter os amplificadores lá, de ter a bateria, né, de ter, é a questão do isolamento acústico, né? Ou seja, você vai poder fazer o seu trabalho sem incomodar os outros, sem ter interferência do meio ambiente. E no ambiente caseiro, como é que o cara faz essa gestão desses ruídos aí para tanto não enlouquecer a vizinhança e o pessoal da casa, quanto também não ter interferências externas no som que você tá lá gravando lá na hora. Outra coisa, né? O Ricardo mora ali perto do aeroporto, né? Aí pousa um avião ou tá saindo, né? Tem uma música que é a Walk. É porque eu disfarcei com muito reverb, né? Nessa aí, mas no meio do solo, eu tive que deixar o solo um pouco alto, porque no meio da música tava passando um avião, tá ligado? Aí eu tive que dar uma simulada assim. É porque assim, bicho, eu não ia usar essas gravações pra ser uma coisa de lançamento mesmo, sabe? Eu queria gravar demo e tal. Acabou que eu usei, né? Mas assim, cara, é muito importante porque essa parada de você saber o isolamento que você vai usar, porque aqui em casa, bicho, minha mãe passa direto, tem cachorro, tem passarinho. A maioria das músicas, se você estiver querendo procurar mesmo um defeito, bicho, tu escuta o zoado de passarinho, tá ligado? Tem umas partes lá. Genial. Dá pra escutar uns passarinhos cantando. Aí eu botei uns reverb assim, não só por causa disso, né? Mas ele deu uma disfarçada assim nesses lereados. Tem latido de cachorro. Mas assim, pra você que não quer fazer isso, eu aconselho assim, né? Uma das estratégias que eu usei pra não pegar tanto essa zoada é gravar de noite e tal. Tenta ficar num canto assim. Primeiro fecha o ambiente que você tá. Ele não vai pegar som externo e tal. Uma das coisas que eu aprendi gravando lá na casa do Romo, né? Que é a primeira gravação que eu fiz assim caseira foi lá na casa dele, a gente gravou lá e tal. O lance, mano, dessa questão do isolamento, cara, tem algumas experiências. Tipo assim, uma boa dica é você sempre gravar no seu quarto, né? Porque no seu quarto vai ter uma, assim, a não ser que você durma de rede, né? Mas no seu quarto vai ter vai ter uma cama, né? E a sua cama ela já serve para um abafamento do eco, tá ligado? Não vai ter eco na sua gravação. O maior problema mesmo é a questão de ter o reverb, né? Você tá tocando aqui e tipo assim, o som fica estourando assim, muito reverb e tal. E dicas também é pano mesmo, tá ligado? Se tu for gravar uma voz, né? Tu pode pegar esse microfone e colocar no canto da parede, aí você vai colocar como se fosse pega um lençol que tu tenha mais grosso em casa, toalha, sei lá. Numa gravação que a gente fez no Taumaturgo, ele usava como se fosse um edredom assim, tá ligado? Ao redor do microfone. Bastava aquele protetor não, aquele circular assim, que tem uma... Eu até tenho ele aqui, que é o Pop Filter, né? Que uma vez a gente fez uma gravação aqui, cara, aqui em casa foi lá nas coxas mesmo, que eu usei uma cueca com Pop Filter. Ainda bem que eu não gravo com vocês, viu, bicho? Eu não tinha Pop Filter ainda. Deus, aí cara. Na hora da vez a gente viu a primeira peça de roupa que a gente viu aqui no quarto, em cima da cama, e pegou e botou. Mas tava limpo. Acho que não podia ser uma camisa, cara. Se a pessoa quer fazer sua gravação e tal, e não tem recurso, não tem nada. Tipo assim, a pessoa pode buscar o mínimo, né? Desde o celular até a tentar ter um computador e uma placazinha de captura e tal. O que você conseguir de melhor, você, óbvio, que vai tentar fazer do melhor, né? Se tem a condição de fazer uma coisa melhor, você vai fazer uma coisa ruim só porque você quer, entendeu? Só porque você não quer aprender uma coisa. Você tenta fazer o que der de melhor de acordo com o seu alcance, né? Do que é possível pra você. Também não precisa se preocupar tanto em como vai ser a repercussão, até porque provavelmente você é uma pessoa que vai estar começando, né? Que vai estar começando a fazer gravações, que vai estar... O próprio Rinossa recebeu crítica por conta da sonoridade. Que meu som tava ruim era elogio, porque o objetivo era esse, né? Então... você tem que entender que você vai ter que começar de algum ponto de partida. Você não vai querer gravar e já
vai querer estar lá no topo, tá ligado? Não, vou soltar meu material aqui, a galera vai ficar, puta que pariu, mano, que massa e tal. Não é assim, né? Você vai lá gravar, você tem que ter também a vontade, né? Saber a proposta do que você quer passar, a sua música, né? O que é que ela vai significar pras pessoas, que a mensagem que você quer transmitir também é muito importante você ter a noção do que você quer transmitir, né? Do que você quer, que tipo de sentimento você quer transmitir de acordo com a sua música, porque a música é isso, né? É transmissão de sentimento, fazer as pessoas pensarem, né? E você não se importar tanto em questão de repercussão, né, mano? Assim, pode ser que sua música não fique tão boa quanto você pega e escuta a sua música aqui, aí você vai pegar e escutar a música do Chico Buarque lá, do fulano lá, e ver que a qualidade tá totalmente diferente, e ficar meio triste assim, mas não tem como você ficar se comparando com essas pessoas. Porque eu falo por mim mesmo, eu era assim, eu tentava fazer a música e ficava tentando me comparar com as bandas que a gente é influência, tipo, Expulsados, as bandas mais fodas assim que a gente da época, né, de metalcore, na época também que a gente gostava. Ficava tentando se comparar, mas não é pra fazer isso, tá ligado? Você só vai ficar frustrado. Você tem que entender que as suas referências geralmente gravaram no estúdio, as suas referências, teve as referências delas também. O importante é você ser feliz fazendo seu som. No caso do Ricardo, ele é um álbum de lo-fi, que pra galera que não entende, vem de low fidelity, ou seja, é uma gravação que é o contrário do hi-fi, né? O hi-fi é a alta fidelidade, ou seja, é alta qualidade. O lo-fi é o contrário, é a baixa fidelidade. Então incorpora essas imperfeições como parte do som, não é um negócio mesmo intencional, intimista. Eu peguei mesmo. muito da parada do Dirty Beats, que é um cara que ele pega gravadorzinho e tal, sei o que. O cara é um puta músico, entendeu? Mas o cara, ele optou por som dele soar como se fosse uma radiola tocando música dos anos 60. Ele foi ao máximo, assim, da qualidade ruim da música e tal, mas ela dá um ar atmosférico, entendeu? Essa parada. Sim, o que eu quis passar... Ela leva você pra aquele tempo, né? Se eu deixasse a música limpa demais, bicho, ela ia ser uma música voz de violão, entendeu? Aí eu adicionei uns efeitos de granulado, sabe? Essas coisas assim, pra ela ficar bem doida, assim, né? Dá um sentimento claustrofóbico, cara, quando você bota um fone de ouvido e escuta o som do gravador. Em termos de cronograma, tu gravou quantas faixas no disco? Já tinha outros gravados, mas eu acho que ao todo foi 11. Da faixa 1, do dia 1 que tu começou a gravar, até o momento que tu disse assim, terminei. Quanto tempo tu levou nesse processo aí? Algumas faixas já estavam feitas desde o ano passado. Aí quando eu comecei a fazer alguma coisa nova, acho que o processo foi uns 4 dias. Gravação, tudo, sabe? Porque, tipo assim, eu tava gravando, mas eu não tinha definido esse som, parada claustrofóbica. Foi no processo que eu fui entendendo o que é que combinava melhor pra aquela parada. Em 4 dias eu pensei, meu irmão, então acho que eu vou lançar assim mesmo. Aí pronto, aí o resto é história. Pensei em fazer clipe também, fiz 2. Como eu já tinha experiência em outras bandas, né, aí foi fácil saber o que é que dava pra fazer. Eu não ia fazer, tipo, um lyric video pra um negócio desse, uma coisa muito complexa, porque a música já é realmente faça você mesmo. Clipe, meu irmão, vou fazer uma coisa realmente simples e tal, fiz uma coisa simples. Todo mundo que produziu coisas nesse período foi nessa onda do que tu fez, né? Tu gravou o clipe todo dentro do teu quarto. Falar nessas gambiarras, né? Hoje em dia tem uma plaquinha de áudio, cara, que você pode comprar, que eu acho que ela vende até em camelôs. É tipo uma plaquinha de 15 conto, 20 reais, tá ligado? Tem um nome dela, alguma coisa assim? Ela é tão fuleira, mas que ela é genérica, tá ligado? Não tem marca. Você paga 20, 30 conto nela, que, macho, ela já dá um up absurdo no seu áudio, mano, do seu computador. Eu uso ela, eu tô usando ela aqui no meu microfone, uso ela também no meu fone. Macho, o fone fica mais alto, o áudio da voz fica muito mais alto também. Ela é como se fosse um amplificadorzinho, mano. Se você não tiver dinheiro pra comprar uma interface de 500 reais, né, pra cima, você compra uma plaquinha dessa, cara, e é só ser feliz. Mas se eu soubesse disso na época, mano, que eu gravava, nossa. Tem um microfone legal pra começar, não seja o tubo de dinheiro, seja acessível. Tem microfones aí, cara, que você compra, por exemplo, o meu que eu tenho aqui, que eu uso só pra gravar o podcast, às vezes eu converso com a galera no Discord, faço uma livezinha na Twitch e tal. Eu paguei 70 reais no microfone, macho, é um microfone condensador. A marca, ela é uma marca genérica, mas o captador, ele é um captador reconhecido, né? Existem os captadores dos microfones que eles são livres, né? Qualquer marca pode produzir ele. Aí a captação dele, ele é um SF 920. Você encontra ele na faixa de 50 até no máximo 80 reais. E esse microfone aqui, acho que se você gravar um voz e violão só ele assim, você grava tranquilo, cara. Se você comprar ele, aí só aí com 100 conto tu consegue uma gravação boazinha na tua casa de voz e violão. Até outros instrumentos também, se você tiver um amplificador, né, lógico. Você compra a plaquinha, paga uns 20 conto, 25, 30 no máximo, e compra um microfone de 70 conto. Ele já vem, inclusive, até com um pedestalzinho, coloca ele em cima da mesa e começa a gravar um violão, depois grava a voz. Cara, muito bom, cara. Dá pra você fazer um som bem legal com
ele mesmo. A gente, né? Quem faz backing vocal ou canta diretamente mesmo, é bom começar a pensar seriamente em andar com um mic próprio. Eu tenho o meu, bicho, o SM lá, né? O Vintage, mas ele já tá tão velhinho já que ele já tá. Ele tá na hora de se aposentar já. Então. Quiser passar aqui pro papai, viu, chapa? Eu tô aceitando. Vixe, eita, jovem. Qual foi a gambiarra que tu fez, Rinel? Isso aí pra gravar a parte percussiva do teu CD aí. Como eu não tinha acesso à bateria, essas coisas, eu já tinha um panderola aqui em casa. Aí eu fui e fiquei batucando nela, sabe? Botei o celular perto. Aí eu fiquei dando assim de dedada assim nela, bicho, pra poder ela fazer um som pra dar a marcação, né, do negócio. Aí eu tinha uma parte que eu queria fazer um egg shake. Aí o meu egg shake sumiu daqui de casa, né? Aí eu fiquei procurando coisa assim que se assemelhasse. Boa parte assim, das coisas assim, que eu gravei, tipo backing, essas coisas assim, eu fui fazendo meio que na gambiarra, sabe? No caso dessa percussão aí, eu peguei uma lata de farinha d'água. Foda porque, assim, esses instrumentos percussivos, realmente, eles quebram o galho porque eles são mais práticos, né, do que você pegar uma lata de farinha d'água. Porque eu terminei a música, mano, meu braço tava doendo, tá ligado? Porque o bicho era pesado, aí pra poder fazer o som mesmo, eu tinha que fazer força, né, no bicho. E o egg shake é pequeno, e o som dele sai mais rápido. Não, sai. a farinha d'água tem que fazer força, velho. Tu podia ter esvaziado, né, cara, a lata primeiro um pouquinho, né? É, mas aí, chapa, aí na hora o cara quer gravar logo, o cara mas é porque a lata é grande, Bruno. Se a lata estiver seca, na hora que você vai com ele pra voltar, demora demais. É aquela granulada, é aquela farinha granulada. A Maria d'Água. Seria mais fácil eu conseguisse gravar ele primeiro, né? Mas aí tem a parte de você sair do tempo. Aí acabou a gravação, tu misturou com o ovo, mandou pra dentro. Recebi no grupo da Brinde a Revolta, teve um elemento que montou uma gaita de fole, bicho, com cano, mano. PVC. Foi o Rômulo não, mano? Mas também só tô gambiarreira assim, né? Já tá só o MacGyver, mano. Não é igual o Gabriel Young também, né? Pega uma corda, um cabo vassoura, bota um captador e... É porque ele é o bluseiro antigo, né? Ele pega uma caixa de charuto, ele vai e faz um violão, né? Aí o pessoal tocava blues em caixa de charuto, aí botava 2 cordas e acabou-se, mano. Dá pra fazer um blues rochedo. Eu acho que a mensagem geral dessa parada é, independentemente assim, do som que você quer fazer e tal, mas é que você tem a possibilidade de você fazer em casa. O que vai lhe limitar é você mesmo, né? A sua criatividade e tal. Exatamente, porque eu faço você mesmo, acho que um dos principais, ele vai precisar muito da sua imaginação pra saber como é que você vai fazer as coisas. Quer fazer um teste? Faz até um cover, velho. Faz aí, vê o que é que dá pra gravar. Eu sou meio playboy de gravação, bicho. Eu não, assim... Grava CD de 10 mil conto, tá aqui, não sei porquê, mano. Tudo pela lei Ronete, mano. Se fosse, ó. Mas assim, vou esperar mais que vocês deem o toque, mas eu imagino, obviamente, que a principal vantagem é a questão do cronograma, cara. Você ganha muito tempo em relação à gravação mesmo mais formal, dessa que você vai pagando hora a hora de estúdio. E a economia, cara. A economia de tempo e de dinheiro, que é as coisas que normalmente faltam pra gente, né? Quando a gente tem tempo, não tem dinheiro. Quando tem dinheiro, não tem tempo, né? Que é uma das coisas também que a gente empaca muito gravando a lavagem, é isso, cara. A gente vai gravando por etapas, assim, né? Quando tem grana, né? Não é nem quando tem tempo, é quando tem a grana. Então eu imagino que num esquema desse, dada a acessibilidade, você não vai disputar a hora com ninguém, né? Como é no estúdio. Você vacilar, a galera marca o horário no seu lugar. E tem um profissional também pra te orientar, né, velho? As desvantagens, pela experiência que eu tenho, né, cara, é primeiro, né, a maior desvantagem que tem é que a qualidade, ela não vai ficar uma qualidade profissional, né? Você não vai conseguir se comparar com estúdios profissionais e tudo mais, obviamente, né? Mas aí vem a questão da proposta, né, que a gente já falou e tudo mais, enfim. Eu considero uma desvantagem porque, enfim, né? Tudo depende muito da sonoridade que você quer atingir, né? Os recursos, né, vão ser limitados e tudo mais, enfim. Provavelmente, talvez a maior desvantagem, né? E eu não sei se pode ser considerado uma desvantagem, né, mano? Mas depende de você, mano. Tipo assim, você vai ter que aprender, mano. Você vai ter que gastar muito tempo aprendendo. Pode ser considerado uma desvantagem, mas considero porque não é no estúdio que o cara você vai pagar uma pessoa pra fazer. Você coisas, tipo assim, que você vai achar super chato e tal. Você vai ter que ter paciência. Você no estúdio mesmo que você vai ter que fazer. Você vai ter que aprender tudo. Você vai ter que aprender a fazer tudo. Você vai ter que pesquisar.
Essa maquita aí, gerando aí. Essa maquita agora. Gerando aí. Esse barulho externo aí também foi uma desvantagem real. Já foi bem em cima mesmo, né? Tô construindo aqui em casa, mano. Tá botando cerâmica, Bruno. Não, mano, o cara tá cortando os paradas aqui que eu não sei o que é. Barulhos externos. Essa é uma das maiores desvantagens, cara. Essa desvantagem que eu falei, meio que é uma desvantagem no começo, mas depois ela se torna uma vantagem. Por quê? Porque você vai aprender, tudo que você aprende na sua vida é vantagem pra você, mano. Futuramente você se interessar, você pode até se profissionalizar, mano. E até quando o cara for gravar mesmo num outro estúdio, o nível de debate do cara com o técnico de som é outro, né, cara? Exatamente, que você já vai ter uma, pelo menos, assim, a micro noção que você vai ter comparado ao cara, né, já vai lhe ajudar, entendeu? Você já não vai ser um leigo na frente dele, né, um cara que você não entende. Primeiro, se você quer fazer música, você tem que saber o que você quer, velho. Porque o cara que vai fazer música e não sabe o que ele quer, quando vai pro estúdio profissional, vai ficar tudo nas costas do cara que tá lá produzindo, velho. Na banda de um colega meu, mano, tempo do antigo Procultura, eles ganharam. E aí, os caras não tinham noção, assim, de gravação nem nada, e o prêmio era no Pro Áudio. E o Pro Áudio era um estúdio, nessa época, não sei se continua hoje, muito voltado pro forró, mano. Beleza, os caras chegaram lá, gravaram, do jeito que tava lá a bateria, mano, os caras empurraram o pau, ó. Quando foi a galera ouvir depois, meu irmão, em um metalzão com um sonzão forró, doido, assim. Aquela caixa de guitarra, só a barriga do sapo. Só a lata de leitinho, assim. Eita, mas tá massa, mas dá pra vocês terem mexido nessa afinação dessa bateria. Eu acho que esse cara, com tanto medo de botar as condições dele lá na mesa, de se meter. Porque assim, tá certo que o negócio era de graça, mas não é de graça que o cara também vai fazer de qualquer jeito, né, bicho? A sonoridade da banda do cara que tá em jogo na hora da gravação. Mas acho que vantagem mesmo é você ter um material sem precisar de estúdio, né? Você, dependendo da proposta, se você quiser gravar uma demo, né? Ela já ajuda a você mostrar, tipo, às vezes no estúdio, ou então pra você mostrar pra outro músico pra saber o que é que vai rolar, né? E o controle criativo, né, cara? Que é 100% seu, porque também rola muito isso, né? Muita gente às vezes se frustra com o estúdio por conta disso, né? Gravou, captou, mas na hora da mixagem, você pediu A e o técnico de som fez B. Aí você seguiu insistindo e o cara continuando fazendo ouvido de mercador e mixando só do jeito que ele queria. Você sai do processo frustrado, ou seja, você não controlou todo o seu processo criativo, né? Você gravou, mas você, na hora da pós-produção, teve uma ingerência de alguém que afastou você daquilo que você queria, né? Porque eu entendo que o produtor musical é um cara estudado, é um cara que ele tá ali pra poder guiar, mas aconteceu comigo, de eu pedir uma coisa simples, não, cara, baixa o violão. E o cara fez ouvido de mercador de propósito mesmo, e o cara deixou o violão alto. E teve uma história não foi comigo, foi com outro cara que ele pediu pra assim, ó, ei, macho, deixa suando assim, porque o cara tocava, acho que era metal, algo assim. A referência do cara é uma gravação, uma qualidade não tão boa, né? Ele ainda ouviu uns gritos do produtor, ei, mas se quiser, mas eu posso botar o celular pra gravar, que vai sair a mesma coisa. Entendeu? Você não vai pensar do meu estúdio aqui pra poder você gravar isso aí, não. Você pode simplesmente pegar o celular e gravar na sua casa. Peraí, não entendi. O cara pediu pra ele mexer, aí o cara meteu só a ignorância, foi? É porque o cara queria que soasse um som mais sujo. Ele queria um som muito específico, sabe? Que é um som... A guitarra era bem... É tipo crucificado pelo sistema, mano. Um punkzão pediu aquilo dele, cara. Macho, tu não vai precisar do meu estúdio, não. Tu pode... Se tu quiser chegar nessa sonoridade aí, pode pegar um celular e gravar, né? Assim, né? Eu entendo o lado do produtor, porque o cara, assim, é o nome dele que tá em jogo, né? Ao mesmo tempo que você quer gravar uma parada sua, né? Pra você escutar um negócio desse, eu acho... Até desanima, sabe? Não, mas esse é o problema também, mas às vezes os caras querem limpar tanto a gravação que fica... Genérico, som genérico. O som fica pasteurizado. É uma das coisas que a galera reclama muito. Isso não faz sentido, velho. O cara queria colocar o som coisado e o cara não... Só queria dar identidade ao som dele e o cara não quis, velho. E eu sei que tem como ele fazer o som ficar granulado do jeito que ele quiser. O cara tá querendo botar aqueles fãzão doideiro, assim, Aqueles, tipo, que você toca uma nota e vai passar pra outra, parece que tá na mesma nota, tá ligado? Besourado, assim, o negócio. Mas aquele crucificado pelo sistema mesmo. Cara, parece que ligou, foi um rádio, deu 3 palmadas nele. O cara usou uma maquita como distorção da guitarra. Rebolou 4 maquitas lá no meio do estúdio, né? Rebolou 4 maquitas.